Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso devocional. Hoje Gênesis 36, o versículo ele é um pouco longo, mas eu quero que você preste atenção na grande nação que era naquela época, né? Então, são muitos descendentes de Esaú. Então aí aqui ele fala de cada descendente de Esaú, né? Que diz assim, ó. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Mazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Então foram três, né? Ele casou com duas mulheres em Canaã, que era Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Depois ele se casou também com Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Bazemate, Ada foi mãe de Elifaz. Bazemate foi mãe de Reuel, e Olibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Então Olibama teve 3 filhos, Ada teve 1 filho e Bazemate teve 1 filho. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois, Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Tô lendo devagar para vocês prestarem bem atenção no contexto, tá, gente? Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz, outro filho, né, gente? Os filhos de Elifaz foram 5. Aí já é os filhos de Elifaz, do filho de Ada. Temá, os filhos são Temá, Omar, Zefo, Gaetá e Kenaz. Com a sua concubina, Tímina, Elifaz teve Amaleque. Elifaz teve filhos, né? Que foram o Temá, Omar, Zefo, Gaeta e Kenaz. Depois ele ficou com a concubina, que no caso seria a pessoa que ajudava a sua mulher, tá, gente? Então, aí que ela se chamava Tímina, e aí Elifaz teve Amaleque. Bazemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel, e Reuel foi pai de 4 filhos, Naate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, nós já falamos lá no início, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temá, Omar, Zefó, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. E aí as tribos eram o nome dos próprios filhos, tá? De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Samá e Misa. Estes foram descendentes de Bazemate, outra mulher de Esaú. O nome das tribos também era o nome dos filhos. De Esaú, com sua outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos:
Gels, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. Conseguiu entender, gente? Todas as tribos que existiam eram o nome dos filhos, né? E composto pelos próprios filhos, tá? Os descendentes de Seir. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ezer e Dizá, todos eles filhos de Seir, o hereu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Hori e de Romã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina, que era aquela que era concubina, tá? Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manate, Ebal, Cefó e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Raias e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dizom, que foi o pai dos grupos de famílias de Rendã, Esba, Itra e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Percebe que eles repetem os nomes aqui, né? Aná, que já se tornou um homem, né? Que era os filhos de Zibeão, que é o mesmo nome da mulher de Esaú. Então, por isso que às vezes as pessoas confundem um pouco, mas prestem atenção. Aná depois foi um homem, que aí ele foi pai também de Dizom, que foi o pai dos grupos de família de Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Eles repetem novamente o nome de Olibama, que era da mulher de Esaú, em uma filha de Aná, que era um homem. Espero que vocês estejam conseguindo entender. Ézer foi o pai dos grupos de famílias de Bila, Zava e Acã. Diza foi o pai dos grupos de família de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom, que é Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ezer e Dizã. Tá? Então, acho que se prestar atenção, você consegue entender rapidinho como que era, né? Porque eles repetiam os nomes, só que eles davam o nome que era da mulher de tal na filha de tal, o nome da mulher de tal no filho de tal, entendeu? Então, eles repetiam os nomes. Então, por isso que às vezes as pessoas confundem um pouco, falam, é muito nome, não sei quem de não sei quem, de foi fulano de tal, de fulano de tal, blá, blá, blá. Então, aí você presta atenção na sua leitura, que aí você vai conseguir entender o que está sendo dito, tá? Mas eu tô aqui para vocês tirarem essas dúvidas aí, se quiser deixar nos comentários, eu tiro dúvidas, tá bom, gente? Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Bela, filho de Beor, da cidade de Naba, Jobabe, filho de Zera, de Bosra, Uzã, da região de Temã, Haddad, filho de Bedade, na cidade de Avité. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. O filho de Bedade, tá, gente? Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Marreca, Saul de Reobote do rio Eufrates, Baal-Hanã, filho de Aquibor, Haddad, da cidade de Paú, o nome da mulher dele era Metabel, filha de Matred e neta de Mesabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Tímina, Alva, Jetete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua própria tribo. O que ele fala aqui no finalzinho? As tribos, elas, como eu disse antes, as tribos elas possuíam o próprio nome das pessoas, né, de que era dado ali. Então aí você fala, nossa, mas a tribo era tal e o nome era tal. Associem o seguinte:
o nome da pessoa era o nome do local. Então, eu me chamo Elaine. Então, a minha tribo se chamaria Elaine, entendeu? Para que vocês consigam entender. Então, coloque o seu próprio nome e coloque o seu próprio nome como uma tribo. E aí, se forma aquela tribo. Então, não tem dificuldade para entender. Eram tribos com o próprio nome daqueles que nasceram na tribo, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês esse versículo. Ele é um pouquinho complexo por causa dos nomes, mas é uma nação que havia vindo como descendente de Esaú, né? Eu desejo para você hoje, segunda-feira, uma ótima tarde, um ótimo final de dia. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um grande abraço.